Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Isaías, capítulo 58, dos versículos 1 ao 7, que dizem assim: Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados e vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Queridos, essa palavra ela é muito forte, porque muitas vezes nós buscamos a Deus apenas com ritos religiosos que nós aprendemos, como se fosse um molde pronto, algo engessado, uma receita de bolo para alcançar o coração de Deus. A gente cresce aprendendo, olha, tem que orar todos os dias, tem que ler a Bíblia todos os dias, jejua pelo menos uma vez na semana. E a gente acha que é só sobre isso. Nós pegamos ali um dia da nossa semana, fica sem comer ali durante um certo tempo determinado em nosso coração, e a gente acha que isso é o máximo. Mas Deus agora vai denunciar até mesmo o jejum que o povo estava fazendo. E ele vai pedir aqui agora para o profeta erguer a sua voz e anunciar ao povo a transgressão, explicar ao povo os pecados. E ele vai falar, olha, mesmo nestes dias de transgressão, o povo tem tentado me buscar dia a dia. Eles estão tentando praticar a justiça, estão tentando fazer aquilo que eu ordenei. Mas o jejum que eles estão fazendo não está alcançando o meu coração, porque eles estão deitando em pano de saco, em cinza, ficando sem comer, eles se dobram perante mim, mas no seu coração eles não são capazes de acabar com a injustiça, eles não são capazes de falar palavras boas, eles não são capazes de tratar bem os seus servos. Eles não são capazes de vestir aqueles que estão nus. Eles não são capazes de dar de comer aqueles que estão passando fome, de amar aqueles que estão esquecidos. Nós já conversamos aqui em outros devocionais que o amor é a base de tudo na nossa vida cristã. Então, se nós cumprimos muitos ritos e deixamos o amor de lado, nós não fizemos nada. Foi como nós lemos alguns dias atrás. Eu poderia falar a língua dos homens, dos anjos, poderia ter tudo quanto é tipo de dom,
sem amor eu nada seria. E agora o Senhor, então, aqui, de uma forma assim, explicando simplificadamente, o Senhor vai denunciar a religiosidade que não vem acompanhada da obediência aos princípios. Porque não adianta nada a gente querer seguir um rito de jejum, de orar todos os dias, se a gente não deixa a palavra de Deus descer para o nosso coração e causar uma verdadeira transformação no nosso dia a dia. Nós podemos marcar um período de oração de manhã, de tarde e de noite, jejuar 3 vezes na semana. Se nós não acompanharmos isso de um coração dedicado a Deus, de nada vai adiantar. E tem jeito de ser assim? Tem jeito disso acontecer? Ou orar 3 vezes no dia, jejuar 3 vezes na semana, e mesmo assim não ter um coração que agrada a Deus? Tem. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para Deus no automático. A gente aprende que aquilo é o certo e pronto. A gente não se atenta a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, a fazer aquilo de todo o coração. Já parou para reparar que quando a gente aprende a fazer algo e a gente faz aquilo repetidamente todos os dias, às vezes a gente nem presta atenção naquilo que fez? Por exemplo, num serviço, eu tenho um computador e todos os dias eu preciso fazer a mesma coisa naquele computador. É um ritual no meu serviço. Tem dias que você vai fazer aquilo sem perceber. Você simplesmente vai chegar e vai fazer. E aí, quando passar um tempo, você vai falar: nossa, será que eu fiz tal coisa? E aí você vai olhar lá e vai estar feito. E você vai falar: meu Deus, eu tô ficando doido, eu fiz isso daqui e nem percebi. E isso não acontece só no nosso físico, acontece também no nosso espiritual. Se o nosso coração não estiver ligado ao céu enquanto nós fazemos aquilo que o Senhor requer de nós. Não adianta a gente dobrar o nosso joelho 3 vezes no dia e fazer uma oração engessada. Sabe, quando a gente dobra o joelho e nem presta atenção naquilo que a gente está falando, parece que a gente não está derramando o nosso coração verdadeiramente, a gente está fazendo aquilo por pura obrigação e parece que aquilo não causou nada de diferente em nós. Isso é muito problemático. E era isso que estava acontecendo com o povo aqui nesses versículos. O Senhor estava falando: olha, vocês estão jejuando, vocês estão fazendo aquilo que eu mandei, mas seu coração está longe do ritual que vocês estão fazendo. Vocês simplesmente ficam um tempo sem comer, inclinam a sua cabeça, quando vai deitar, deita em pano de saco, em cima de cinza. Faz o ritual todo certinho. Mas você vê uma pessoa passando fome e você não se incomoda. Você trata mal os seus servos, escraviza as pessoas e isso não te incomoda. Se você não consegue amar, o que você vai conseguir fazer? Então, nós precisamos, queridos, tomar muito cuidado com essa religiosidade. Porque a religiosidade nos faz andar com um livrinho de regras debaixo do braço. E acaba que o Espírito Santo perde a liberdade de nos manejar. Quando a gente acha que já sabe demais, não, eu estou orando 3 vezes no dia, eu estou jejuando tantas vezes na semana e também estou lendo tantos capítulos da Bíblia por dia, agora eu estou fazendo tudo certinho. E essa ideia de que agora eu estou fazendo tudo certinho, ela toma tanto o nosso coração que parece que a gente já não precisa mais do Espírito Santo. Não, Espírito Santo, pode deixar, eu sei que eu tenho que orar agora. Não, Espírito Santo, pode deixar, eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia agora. Não, Espírito Santo, pode deixar, hoje eu já estou jejuando.
E o Espírito Santo perde a liberdade de falar aos nossos corações aquilo que nós devemos fazer. A gente se apega muito ao conjunto de regras, a gente se apega muito ao conjunto de tradições, a gente se apega ao conjunto de ritual e a gente esquece de perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor espera de mim hoje? O nosso culto, o culto mesmo na igreja, aos domingos, às sextas, eu não sei que dia tem culto na sua igreja, mas ele segue um tipo de liturgia. Cada igreja eu sei que é um jeito, mas normalmente ali o culto vai iniciar, 3 hinos da harpa, depois vai ler a palavra oficial, depois vai distribuir algumas oportunidades e depois vai passar para o pregador. Ainda tem a oração das 8, tem uma oportunidade dedicada para as ofertas. Em outras igrejas já inicia num grupo de louvor, e aí o grupo de louvor ele fica 1 hora adorando a Deus e depois dedica mais 1 hora à pregação e o culto se encerra. Isso é uma liturgia, isso é algo que é um rito no culto, é algo que norteia. Mas o pastor que está ligado no céu vai saber falar disso melhor do que eu. Tem dias que o Espírito Santo deseja conduzir o culto de uma forma totalmente diferente. Eu já entrei em cultos que não seguiram a liturgia normal, porque não era a vontade do Espírito Santo ali naquele dia deixar com que fosse um culto normal e seguir uma liturgia diferente. Alguma oportunidade ali foi fora do planejado. E aquilo foi o que o Espírito Santo tocou no coração do pastor para aquele culto específico. E foi bênção, foi maravilha. Porque onde o Espírito Santo tem liberdade de atuar, acontecem coisas novas, coisas maravilhosas. Isso não significa falta de ordem, falta de decência. Significa liberdade para Deus trabalhar da forma que Ele deseja. Porque por mais que nós tenhamos um certo conjunto de costumes, nós não podemos deixar os costumes e as tradições tomarem o espaço do direcionamento de Deus nas nossas vidas. E é por isso que hoje essa palavra vem impactar os nossos corações. Não adianta nós termos um conjunto de tradições, um conjunto de regras e decorar como aquilo deve ser, porque muitas vezes o Senhor deseja que nós façamos algo diferente, algo em especial. Na minha vida, o Senhor trabalha de um jeito. Na sua, Ele trabalha de outro. Na vida do José, é de outro. Na vida da Maria, é de outro. Claro, com certeza, tudo vai estar pautado na palavra dEle, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Então, por mais que Ele trabalhe de formas diferentes na vida de cada um, vai estar sempre pautado na palavra. Mas não significa que a nossa vida com Deus, que a nossa intimidade com Deus precisa ser alcançada através de uma receita de bolo. Então, aquilo que o Espírito Santo está tentando ministrar aos nossos corações hoje é: não engesse a sua vida com Deus. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Pai, ele não pode ser algo engessado. Nós não podemos deixar que o nosso relacionamento com Deus vire uma rotina, vire uma lista de regras, um ritual. Jamais. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos conduza. Amém? Eu acredito que eu tenho conseguido ser clara nas minhas palavras, e aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração. Digo isso com todo temor, que o Espírito Santo te revele aquilo que eu talvez não tenha conseguido ser clara naquilo que Ele colocou no meu coração. Eu tenho certeza que as pessoas que essa palavra foi endereçada, o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai revelar. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus,
Muito obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós fizemos, Pai, com que o nosso relacionamento com o Senhor fosse um ritual engessado. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós fechamos a porta para o Espírito Santo e pensamos que não precisamos dele, Pai. Nós pedimos perdão, meu Deus, por todas as vezes que nós fomos pessoas religiosas, Pai, e abandonamos o Teu princípio em nome das tradições. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós jejuamos, meu Pai, fechando a nossa boca, mas o nosso coração que precisava estar aberto também estava fechado, Pai. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós tentamos seguir rituais de orações, de jejuns, de leitura da palavra, mas quando alguém passa ao nosso lado enfermo, nós trocamos a calçada. Quando alguém precisa de uma palavra de consolo, a gente fecha a porta na cara dessa pessoa. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós tivemos condições de ajudar alguém e não ajudamos. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós tampamos os nossos ouvidos para não ouvir o Teu Espírito. Mas a Tua palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu te peço, Pai, que nós neste dia tenhamos ouvidos abertos e atentos àquilo que o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Não deixe, Pai, que nós sejamos pessoas duras de coração. Não deixe, Pai, que o nosso entendimento esteja fechado. Não deixe, Pai, que os nossos ouvidos estejam fechados, que os nossos olhos estejam fechados, mas que a nossa vida com o Senhor, Pai, esteja muito além de um conjunto de tradições, de um conjunto de regras, Pai. Que nós nunca nos achemos melhor do que os outros, Deus, porque nós seguimos uma rotina, mas que nós possamos nos debruçar, Pai, na ministração do Teu Espírito Santo aos nossos corações diariamente. Que nós possamos nos deleitar, Pai, em um relacionamento saudável com o Senhor. Que nós não apenas sigamos uma regra, uma receita de bolo para Te encontrar, mas que nós, Pai, tenhamos uma intimidade com o Senhor individual, Pai, sem estar baseada naquilo que os outros viveram contigo, que nós possamos escrever, construir a nossa própria história com o Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor tem uma história escrita para cada um de nós. E nós sabemos, Deus, que o Senhor nos trata assim, como filhos, cada um de um jeito. O Senhor criou cada um de nós com características diferentes, com aparências diferentes. Então que nós não tentemos fazer como o outro está fazendo, falar como o outro está falando, porque ele já está fazendo e falando daquela forma. Que nós entendamos que o Senhor deseja usar cada um de nós, Pai, de uma maneira diferente. Que o Senhor deseja colocar na boca de cada um de nós uma palavra edificante diferente, todas pautadas, Pai, na Tua palavra, que é soberana sobre todas as coisas, Pai. Mas o Senhor deseja nos usar. E para que o Senhor nos use, Deus, do jeito que o Senhor planejou, nós precisamos estar, Pai, com o nosso coração aberto. Então, em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a alcançar a intimidade com o Senhor. Nos ajuda a alcançar o amor verdadeiro, Pai, porque sem Ele, nada do que nós fizermos tem valor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!